Bom, iniciando a parte de introdução, pessoal, nossos objetivos principais dessa aula é descrever as trocas de energia no ciclo biológico. E o que é realmente essa energia? O que é energia em si? Tá? Identificar também as funções do ATP, essa adenosina trifosfato, essa importante molécula energética que o nosso corpo realmente utiliza. E dos sistemas energéticos. Cada sistema, pessoal, eles vão nos fornecer vários tipos de quantidades de ATP, vão processar vários tipos diferentes de substratos até chegar a uma energia disponível, tá certo? Para o nosso corpo utilizar. Mas vamos lá. Dentro de algumas informações, direcionamentos da nossa aula, nós vamos ter, já está tendo esse aspecto de introdução, né? Nós vamos definir o que realmente é energia, tá? O ciclo energético biológico, falar do ATP, os sistemas energéticos e concluir lá na frente o nosso assunto que a gente está trabalhando. Mas vamos lá. Alguém abre um microfone aí e me responda, o que é energia? Pergunta simples, hein? O que é energia? Um conceito básico aí. Não vai no Google, não. O que é energia? Alguém? Tem 60 pessoas nessa sala aí. Não é possível que alguém não vai... A energia é a capacidade que nós temos de realizar um trabalho, uma atividade. Capacidade de realizar trabalho. Ótimo. Vamos pegar essa parte aí. Mas vamos lá. Pessoal, que tipos de trabalho nós temos? Vários tipos, né? Nós temos trabalhos químicos, físicos, de transporte. Então, quando a gente fala em que energia é a capacidade de realizar trabalho, ela tem que ser no aspecto, estou falando corporal, mas a energia ela abrange fora do corpo também, inclusive a parte da física, mecânica e tudo mais, não é isso? Então, pessoal, o processo de capacidade de realizar trabalho vai nos dar outras capacidades, tá? De produzir outros tipos de energia. Vamos entender isso aqui. Veja bem, quando a gente fala em alimento, nós estamos falando de uma energia chamada energia química, tá? Então, toda a energia dos alimentos nós chamamos de energia química. Mas vamos lá, para realizar o quê? Que tipo de trabalho? Então, nós temos um trabalho biológico. Esse trabalho biológico, pessoal, ele vai nos dar a capacidade de realizar esse trabalho mecânico. Quando fala-se mecânico na parte biológica do corpo, nós estamos falando em movimento geral, tá? Seja ela principalmente a parte da musculatura, tanto esquelética, lisa e cardíaca. Bom? Nós temos a parte química, nós produzimos hormônios, nós produzimos secreções, nós produzimos vários tipos de moléculas que faz parte desse trabalho biológico e gasta energia. Nós realizamos transporte. Para quem lá acompanhou aquela parte, algumas turmas aí já passou na parte de morfofisiologia, outras estão estudando, vocês estão vendo a parte, ou já viram, a parte de transporte ativo, aquela capacidade do corpo de realizar um transporte com gasto energético. Tá? Então, esses tipos de atividade, pessoal, eles requerem um gasto energético em si. Então, nós chamamos essa totalidade desse trabalho do corpo em trabalho biológico, né? Então, nossa energia é a capacidade de realizar trabalho. No caso do ser humano, tá bom? Um corpo humano é capacidade de realizar um trabalho biológico, tá bom? Bom, é claro que nós temos vários tipos de energia. Vamos lá. O nosso corpo utiliza a energia dos nutrientes, né, para ter uma capacidade de realizar esse trabalho biológico. Ótimo. Mas vamos lá. Quando o nosso corpo realiza um trabalho mecânico, pessoal, o que a gente está criando de energia? Porque nós temos a energia química dos alimentos, nós temos energia mecânica, correto? E nós vamos, através da energia mecânica, que é do movimento, nós vamos produzir uma outra energia, chamada energia o quê? Térmica.
Nós produzimos calor através das contrações musculares. Então, nosso corpo, além de receber energia dos nutrientes, precisamente precisa processar para obter essa energia, nós adquirimos capacidade de adquirir outro tipo de energia mecânica, energia térmica, tá? Gastando energia mais ainda e ter que repor em outra alimentação, tá bom? Em outras refeições. Mas vamos falar de coisa mais gostosa, vamos falar de comida em si, né? Vamos conhecer um pouquinho esses alimentos, tá certo? Vamos um pouco dividi-los, separá-los, realmente para que funciona esse tipo de alimento, o outro tipo de alimento, quais que os benefícios, vamos discutir também malefícios. Quando a gente fala em alimento, pessoal, ainda mais na atualidade, nós temos que ter muito cuidado, né? Nós estamos vivendo numa era onde a questão funcional da indústria alimentícia e farmacêutica, ela tem os dois lados, né? O lado benéfico, que realmente produz alimentos satisfatórios, tá bom? Por exemplo, pessoas que têm tolerância à lactose ou glúten, hoje em dia nós temos alimentos processados, né, para essas pessoas. Então, isso é muito benéfico, tá? Estou colocando um termo geral. Mas nós temos também muita parte maléfica, né? Esse marketing que envolve realmente a parte alimentar, né? Ou seja, indústrias que prometem algo que realmente aquele alimento não funciona, tá? Esse dia eu até brinquei com vocês, que eu coloquei lá do gatinho, né? Vocês devem ter visto lá. Então, pessoal, quando a gente pega, por exemplo, uma indústria falando que o colágeno, né, é bom para a pele, mas vamos lá, o que é colágeno em si? Colágeno é uma proteína, né? Eu vou discutir a questão da proteína depois, separadamente, mas nós temos dois tipos de proteínas compostas por aminoácidos, né? Nós temos aquelas proteínas que a gente precisa do alimento, certo? Nós precisamos nos alimentar dessa proteína. Por exemplo, o ovo. O ovo é rico em proteína de albumina, né? O nosso corpo precisa dessa proteína. Já outras proteínas, outros aminoácidos, o meu corpo produz. Nós chamamos de não essenciais, meu corpo está produzindo. Tá? Vocês, por exemplo, precisam comer cabelo para crescer cabelo? Não. E cabelo é queratina é proteína. Vocês não precisam comer pele para crescer pele. Por quê? Pele é pura proteína, é não essencial, nosso corpo produz. Mas vamos lá, por que aquela questão do colágeno? Colágeno, pessoal, é uma proteína não essencial, tá certo? É um aminoácido não essencial. O nosso corpo produz. Mas vamos lá, o que é o ponto-chave fisiológico para isso aí? Tudo que você come, o seu corpo vai produzir, vai processar, processo de digestão, absorção, vai fragmentar. O que é digestão? É você quebrar em pequenas partículas, desmembrar totalmente aquelas partículas para poder o quê? Sintetizar, absorver, tá certo? Adquirir esses nutrientes para depois seu corpo produzir novos componentes. Aí depois nós vamos entrar a parte de catabolismo e anabolismo, vai ter um melhor entendimento sobre essa questão, que o nosso corpo recebe, tá? Faz o processo de metabolização e depois deixa à disposição para produzir novos componentes celulares. Tá? Então, quando a gente come colágeno, para quê? Para aumentar a elasticidade da pele, fisiologicamente é impossível você estar comendo colágeno e vai chegar nesse objetivo. Você pode comer outras proteínas, pode comer ovo, desculpa, pode comer carne de gado, enfim, feijão, ervilha, é rica em proteína, que o seu corpo vai metabolizar, vai fazer o processo de digestão, absorção e vai produzir, né, todo tipo de proteína que ele precisa. Tá? A única questão, eu não posso comer algo, tá certo? Achando que meu corpo vai produzir somente aquilo que eu comi.
tá certo? Fisiologicamente é impossível, tá bom? Então, essas são algumas questões, e a gente tem muita, no mercado alimentício e farmacêutico, nós temos muita, entre aspas, tá, pessoal? Tem muita sacanagem, tá bom? Justamente para ganhar o seu dinheirinho, tá bom? Mas a gente vai ter um entendimento aí, tá bom? De vários tipos, tá? De processos, de alimentos, justamente para a gente entender o porquê não precisa comprar certos produtos aí, ok? Mas continuando. Eu não vi nenhuma perguntinha até agora, então tá bom, né? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão básica de bioenergética, tá? Pessoal, eu vou deixar aqui, se por acaso cair a nossa live, por favor, podem entrar no mesmo link, no mesmo, tá? Não vou mandar o outro. É o mesmo link para a gente retornar a aula, tá bom? Então, pessoal, vou fazer uma revisão da bioenergética em si, né, desses substratos, os grupos diferenciados, desmembrar eles, tá certo? Então, nós temos aqui uma divisão geral dos nossos substratos, que são compostos pelos energéticos, construtores e reguladores. Quem são esses energéticos, pessoal? Realmente são os alimentos que vai nos mais fornecer energia, tá? Que são os carboidratos e os lipídios. Falando dos carboidratos, pessoal, tudo que é açúcar, tudo que é doce, massa, tá certo? É carboidrato, tá bom? Mas veja bem, dividindo eles, tá? Lá a biologia básica do ensino médio, olha só. Nós temos vários tipos de carboidratos. Tá? Nós temos, quando a gente fala em sacarídeo, é açúcar, glicídio, tá? É um carboidrato. Veja bem, quando a gente está falando de monossacarídeo, nós estamos falando apenas de um carboidrato na sua ligação molecular, tá? Então, aqui nós temos 3 exemplos, tá bom? De monossacarídeos, que é o carboidrato mais, tá, simples que existe, tá? Se você comer um pão francês, por exemplo, pão francês é o quê? Amido, é um polissacarídeo. Quando o seu corpo começar a fazer o processo de digestão e absorção, na sua corrente sanguínea vai chegar o quê? Glicose, vai chegar galactose, vai chegar, se for um pão com frutas, vai chegar frutose, enfim, são pequenas moléculas, tá certo? Então vamos lá. A nossa glicose, né, muito conhecida, principalmente acho que todos já fizeram exame de glicemia, tá certo? Então a glicose, ela está presente na corrente sanguínea, no mel, tá bom? É o açúcar do sangue em si. Tá? Frutose é o açúcar dos frutos e a galactose é o monossacarídeo do leite, tá certo? Já, agora nós precisamos conhecer um pouco quando a gente começa a fazer ligação molecular entre carboidratos, tá? Então vamos lá. Se eu pegar uma glicose e ligar com outra glicose, eu vou formar um disacarídeo. Então, vou ter 2 sacarídeos, 2 glicídios, ou seja, 2 carboidratos simples. Então, eu vou formar a maltose. A maltose, açúcar do mate, açúcar da cerveja, né? Para quem já sentiu o gosto doce da cerveja aí, tem que procurar tratamento, mas não tem doce. Mas lá tem um açúcar chamado disacarídeo maltose. Né? Para quem gosta de suplemento alimentar, né? Maltodextrina também é puro o quê? Maltose. É açúcar de absorção rápida. Tá? Então, nós temos aqui um disacarídeo, onde que a gente pega o quê? A glicose e vai se ligar com a frutose. Né? Nós vamos formar um outro disacarídeo chamado sacarose, que é a cana-de-açúcar. Na beterraba também tem presença de sacarose, tá certo? Pegando a glicose e ligar com a galactose, nós vamos encontrar um outro disacarídeo presente no leite, a lactose, tá certo? Então, a lactose, algumas pessoas pensam que lactose era proteína, tá? Na verdade, lactose é um disacarídeo, é um carboidrato, né? Que algumas pessoas, elas têm intolerância porque não tem enzimas que quebram essa lactose. Então, todo substrato que o seu corpo, por algum motivo alérgico, tá? Por algum motivo genético,
não consegue metabolizar, esse corpo vai o quê? Vai jogar fora esse produto. Tá? Então, no caso, quando a pessoa é intolerante à lactose, se ela bebeu leite com lactose, ela tem uma indisposição intestinal. Né? Agora nós vamos para os polissacarídeos. Os polissacarídeos aqui, nós temos já vários glicídios, né? Vários açúcares nessas ligações, e nós temos dois tipos, tanto vegetal como animal. Tá? Então, vegetal, o amido, compostos, a maioria dos cereais, né? Rico em amido, e a celulose. Celulose já são fibras, tá, pessoal? As fibras, nós temos dois tipos de fibras, solúveis e as insolúveis. Solúveis, aquela fibra normal que o nosso corpo consegue processar, tá certo? Digerir, metabolizar, absorver, enfim, utilizar normalmente. E a celulose é uma fibra insolúvel. Por incrível que pareça, o nosso corpo não consegue fazer digestão da celulose, da fibra insolúvel, mas ela é ótima para digestão, ela ajuda no processo de digestão. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, eu dar exemplo, o que são fibras insolúveis. Tá? A maioria dos cereais, eles têm uma membrana, né? Uma membrana revestindo aqueles grãos. Folhas, por exemplo, pepino, é muito rico em celulose. Então, quando você não quebra aquela membrana, aquela celulose, na mastigação, por exemplo, o seu corpo depois não consegue fazer o processo de digestão, tá certo? Então, por isso que, às vezes, nas fezes, você acha lá algo inteiro, lá, um pouquinho de folha, é dessa forma, porque seu corpo não fez o processo de digestão. Aí me pergunto, professor, para que eu como, né, algo que meu corpo não faz o processo de digestão? Veja bem, essas fibras insolúveis são moléculas, pessoal, que elas têm uma grande afinidade com moléculas de água. Tá? Então, quando você está alimentando outros alimentos, né, consumindo outros alimentos, carnes, enfim, pães, amidos, juntamente com a celulose, o seu corpo, durante o processo de digestão, lá, ó, já deu mensagem de 10 minutos aqui. Quando está fazendo o processo de digestão, na parte estomacal, entra na parte intestinal, essa celulose, juntamente com outro bolo alimentar, pessoal, ela passa o quê? A ser bastante úmida, porque ela tem afinidade com moléculas de água. Por isso que, às vezes, mulher, principalmente, que tem problema de ressecamento intestinal, né? Não toma muita água, enfim. O que a maioria dos nutricionistas, médicos, enfim, indicam na alimentação? Aumentar as fibras insolúveis, justamente para fazer o processo de quê? De umidificar, né, o seu trato intestinal, assim favorecendo o processo de digestão, de absorção e até excreção do que o corpo não vai precisar mais. Tá? Bom, agora vamos para a parte do polissacarídeo, né? Animal, nós estamos falando do glicogênio. Tá? O que é o glicogênio, na verdade? Oi? Solúvel. A fibra solúvel, você falou só da insolúvel? As solúveis, a maioria dos cereais, nosso corpo faz a digestão. Ah, tá. Ok? Então, pessoal, o que é, na verdade, o glicogênio? Tudo que você come e tem energia, o que acontece? Quando você começa lá, hoje é o dia de comer o quê? Hoje é o dia do espetinho, né? Então, vamos lá. Hoje é um dia do espetinho. Então, você saiu da aula aí depois, né? Lá para as 11h30 da noite, terminou a aula, o Calimã, foi lá comer o espetinho. Então, pessoal, quando você começa a comer, o seu corpo já começa, né, a fazer digestão, enfim, começa já o processo de absorção. Aí o que vai acontecer, pessoal, que nesse processo de absorção vai ser jogado na corrente sanguínea glicose, né? Sua glicose vai aumentar, essa glicemia sua vai aumentar, porque o corpo vai liberar lá
sucos gástricos, enfim, para o processo de digestão, e vai aumentar essa quantidade de glicose na sua corrente sanguínea. Beleza. Quem que faz o nosso controle da glicemia? É a insulina. Tá? Então, automaticamente, o seu corpo, quando aumenta a glicemia, ela vai liberar a insulina na corrente sanguínea. O que que a insulina faz com essa glicose? Simplesmente, é claro que depois eu vou focar fisiologicamente quando a gente chegar lá na parte endócrina, tá, pessoal? Estou apenas contando uma historinha para a gente ter esse entendimento. Então, o que que a insulina faz? Ela chega lá no receptor do músculo e faz o quê? Abre uma portinha, né? Abre a porta da célula. Para quê? Para o tecido? Para ser armazenado essa glicose, tá certo? Por isso que a gente chama dessa parte hormonal de chave e fechadura, tá? Então, a insulina chegou lá no receptor do músculo, abriu aquele canal proteico e a glicose foi transportada através de um transportador chamado GLUT4, depois a gente foca nisso aí, para dentro da célula para ser armazenado. Tá? Quando se armazena glicose, nós vamos chamar de glicogênio muscular ou hepático. Ele é armazenado tanto no músculo como no fígado. Tá? Então, pessoal, ela vai começar a ser transformada de uma reserva energética. Quando você está comendo, neste momento instantâneo que você está comendo, tá? A não ser que seja um carboidrato muito simples, se não for, pessoal, você não vai começar já a utilizar essa energia que você está acabando de comer agora, tá? Neste momento que nós estamos utilizando energia, tá? Que já foi processada, do almoço, do café da manhã, do lanche da tarde, tá certo? Nós estamos utilizando ela. Então, assim, nosso corpo processa, metaboliza, armazena, deixa à disposição de energia. Quando precisar, consome, né? Vamos supor que, não sei quem consegue dormir 8 horas, né, por dia. Hoje em dia está difícil, né? No máximo 3, 4 horas aí. Enfim, esse processo que você está dormindo, o seu corpo está utilizando reserva energética, porque seu corpo está funcionando, você está gastando energia, mesmo dormindo. Então, está utilizando essa reserva energética que já foi estocada, em forma de glicogênio principalmente, para poder manter seu corpo funcionando. Tá bom? Bom, pessoal, eu deixei aqui, o que era apenas um esquema, mas como vocês adoram estudar por slide, né? É isso? Eu deixei para vocês aqui, tá bom? A parte já descritiva, para que quando vocês forem estudar, mas a gente já discutiu essa parte aqui, deixei alguns exemplos aí para vocês, tá bom? Da parte tanto dos carboidratos simples e os mais complexos, ok? Bom, pessoal, agora nós chegamos numa parte que a gente tem que entender o seguinte. Vamos lá. E eu quero que vocês interagem comigo. Esse processo de glicogenogênese, pessoal, é a produção, né, de glicogênio. Mas vamos lá. Carboidrato, glicose é carboidrato, ok? Essa glicose na corrente sanguínea. Tá. Carne vermelha é composta de quê? Lipídio e proteína, ok? Bom, então vamos imaginar um diabético do tipo 2. Tá? O diabético tipo 2, ele tem a sua glicose na corrente sanguínea alta, né? Ou a glicemia. Beleza. Glicose é carboidrato. Vamos pensar comigo. Bom, já que glicose é carboidrato, eu posso pegar esse diabético, então, ok? Vou levar ele para almoçar, para jantar, todas as refeições do dia, ele só vai comer carne. E aí, como é que vai ficar essa glicose na corrente sanguínea? Vai baixar? Vai subir? Vai se manter? Eu queria que alguém, Sim, você vai discutisse um abaixar. pouco. Vai abaixar por quê? Ai, eu não sei. No mundo do fisiculturismo, se não me engano, tem muita gente que toma, né? Toma o quê? Insulina? Insulina, isso.
a Não, glicose abaixa, né? E aí você tem que comer alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim pra chegar, porque chega num pico, alguma coisa assim. o pico insulínico. Não, tá, mas nós estamos focando aqui na glicose, somente glicose. Para um diabético, eu posso só dar carne vermelha para ele, porque ela não é carboidrato, ok? É lipídio e proteína. Então, eu posso só dar carne vermelha para ele. E aí? Vai Mais alguém aí vai abrir o coração e dizer alguma coisa? aumentar. Eu estou escutando só um cachorro falando. Alguém? Ô, professor, isso não Opa! tem nada a ver, não, porque não faz parte da glicose, né? É um carboidrato, não é um carboidrato. Não tem nada a ver com a diabetes, a carne vermelha. Não, ela não tem nada a ver. Eu Professor, falando que a proteína. relação à glicose. Professor, Oi. eu sou diabética Ah. e interfere, porque a carne ela tem colesterol. Vai aumentar. Tendo ela colesterol, isso pode fazer você ganhar peso e com isso pode acarretar outros problemas que dificultam você controlar a sua glicemia. Entendido. Mas vamos entender fisiologicamente, pessoal. O corpo humano, ele é tão perfeito. Vocês têm que parar de ficar olhando no espelho, tem hora, e se achar feio, e se achar que não serve para nada. Vocês têm que olhar no espelho e falar assim, ó, esse corpo aqui é F, tá? Seu corpo é maravilhoso. Por quê? Veja bem, o seu corpo ele consegue pegar um alimento que não é carboidrato, proteína, carne vermelha, com lipídio, vai processar ele, digerir, absorver, tá certo? Se a glicemia estiver baixa, a glicose estiver baixa, pessoal, ele vai pegar esse substrato que não é carboidrato e vai transformar em carboidrato via